Meus queridos amigos, que bom tê-los conosco para estudarmos mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no nosso programa Luz do Evangelho. Eu e meu amigo Navarro estamos refletindo, e eu espero que vocês participem conosco, as suas reflexões também, sobre esse tema do capítulo 17, Sede Perfeitos. Jesus começa colocando para os circunstantes que a gente deve amar o inimigo, fazer o bem pelos que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem e caluniam, e bem dizer os que nos maldizem. E finaliza ali para as criaturas, para que elas fossem perfeitas, como Deus, nosso Pai, é perfeito. Sem dúvida nenhuma que nós não temos essa pretensão de sermos perfeitos como Deus, mesmo porque seria um absurdo. E nem tampouco a pretensão de sermos perfeitos em uma existência, em duas. Por isso é que a doutrina espírita ela é muito racional e lógica. Só através das reencarnações, das experiências continuadas, é que nós conseguimos vencer as nossas imperfeições. Lógico, Deus é perfeito, nos criou para a perfeição, e é o nosso fanal. Não essa perfeição absoluta, divina, lógico que não, mas nós vamos chegar a um patamar de entendimento quando nós estivermos praticando realmente a lei de justiça, de amor e caridade. Navarro, como é que a gente faz para a gente buscar essa perfeição? Meus caros amigos, caro doutor, é sempre um prazer imenso estarmos aqui aprendendo nessa fonte inesgotável que é o Evangelho do Senhor Jesus. Palavras de vida eterna, cada vez que a gente tem acesso, novos horizontes surgem para o nosso entendimento. Pois é, a doutrina espírita já nos explica isso desde o Livro dos Espíritos, né? E que vai de encontro a esse capítulo 17. Allan Kardec, quando ele conversa com os espíritos superiores no Livro dos Espíritos, e quem de nós já não viu falar da questão 919 e também da questão 919A, né? Nos direcionando para olharmos para dentro de nós mesmos, e aí a gente vai identificando as nossas mazelas morais, as nossas inclinações ainda relacionadas ao orgulho ou ao egoísmo, e vai se propondo para no outro dia já não fazer as mesmas coisas erradas que fez nos dias anteriores, né? Quando o Senhor Jesus propõe essa passagem que o senhor colocou, ele faz uma colocação que nos chama a atenção particularmente, que é quando ele compara aqueles que o ouvem, aqueles que a gente poderia dizer os religiosos da época, ele faz uma comparação. Se vocês não fizerem isso, que é amar os inimigos, né, e tudo mais, que diferença vocês terão em relação aos publicanos? Às vezes a gente se põe num pedestal acima daqueles que a gente considera como sendo piores do que a gente. Então a gente vai perceber nesse capítulo Sede Perfeitos que o que está em jogo é o nosso orgulho, o nosso egoísmo ainda, que são, segundo a questão 785 do Livro dos Espíritos, os dois grandes, maiores entraves que nós temos para o nosso progresso. E daí significa que para vencer essas inclinações, para nos aproximarmos mais ainda da perfeição, é observar aquilo que a gente faz e exercitar, e mais uma vez a colocação do senhor foi perfeita, né? A gente não vai conseguir numa única existência, em 2, 3 existências, é um processo de administração das nossas inclinações, das nossas tendências, para que a gente possa cumprir com um dever, e essa lição do dever está no capítulo 17, né? Lázaro vem apresentar isso para nós, o dever para com Deus, para com todas as coisas e para conosco mesmo, né? Então, e quando a gente fala de dever, todos os instantes nós temos que cumprir dever. E Jesus ainda coloca, quem cumpre o seu dever é inútil a Deus. Parece um absurdo que ele tenha colocado isso, porque como a gente é inútil a Deus praticando, cumprindo o dever? O que Jesus quis dizer com isso? Quando a gente cumpre o dever, nós estamos sendo úteis a nós. Agora, quando a gente ajuda os outros a cumprir os seus deveres, nós estamos sendo úteis a Deus.
Então, existem muitos deveres, e dentre eles, o amar o próximo, ajudar o outro, deixar de fazer crítica, de comentar desairosos, de fazer colocações menos elogiosas. Isso é um dever. Aliás, André Luiz coloca como sendo um simples dever da nossa parte estarmos agindo dessa maneira. Porque se a gente for estudar o Evangelho, a gente vai perceber que ali está toda a cartilha, todos os parâmetros, as normas, as regras, para a gente cumprir bem o dever. E cumprindo bem o dever, nós estamos alargando o nosso progresso espiritual. Dever de pai, de mãe, dever de profissional, de cristão, de religioso, dever assumido perante a comunidade, dever perante a pátria. São muitos deveres. Agora, a gente está sempre buscando os direitos, né? Ah, eu tenho direito. Sim, você tem direito. O nosso direito é muito grande. O direito, ele tem que ser respeitado, mas também o nosso dever vai até o momento que a gente começa a complicar a vida do outro, infelicitar o outro. Então, nesta observação do dever, a gente tem que sempre estar colocando o outro e praticar esse dever, cumprir esse dever no relacionamento com o outro, muito antes da gente estar exigindo que o outro cumpra conosco, não é, Navarro? É verdade. A gente não poderia aqui deixar de comentar algo a respeito da perfeição, do ser de perfeitos, se não antes a gente não conversarmos sobre a questão 132 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta para os espíritos superiores qual é a finalidade da encarnação dos espíritos, né? Por que a gente tem esse processo de encarnação e reencarnação? E os benfeitores vão dizer que é para levar o nosso espírito à perfeição, né? Para um ser a prova, para outro ser a missão, dependendo, evidentemente, do ponto evolutivo em que o espírito se encontra. Mas tem ainda uma segunda característica, uma segunda necessidade a ser satisfeita com a nossa evolução em busca da perfeição, dizem os benfeitores, que é nos colocar na parte que nos toca na obra divina, ou seja, quando nós atingirmos a perfeição, espíritos puros, nós haveremos de nos integrar na obra divina para justamente fazer o que precisa ser feito diretamente com Deus, como Jesus atesta, né? Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Então isso nos remete à ideia de que nós precisamos trabalhar sempre, porque nunca será finalizado a necessidade de trabalho. Quando nós, como bem o senhor colocou, quando nós trabalhamos só para nós mesmos, ainda não tem caridade, não tem dever. A caridade e o dever é para com o próximo. O que significa dizer que Jesus, em representando Deus aqui na Terra, trabalhando, ele ainda é o protótipo daquilo que nós vamos ser um dia. Então nós temos um dever pessoal, e o próprio Lázaro, benfeitor, logo na primeira mensagem espiritual desse capítulo 17, vai dizer que nós temos um dever pessoal. Esse dever pessoal é relacionado à nossa necessidade de progredir. Ora, progredir significa avançar não só intelectualmente, porque o intelecto acaba arrastando também o desenvolvimento moral, mas por aquilo que nós conhecemos, e aí nós vamos encontrar nesse capítulo também, né, a parábola do semeador, nós vamos nos transformar em sementes que vão render muito, mas sempre no sentido do próximo, né? O semeador sempre sai buscando semear para que outras sementes frutifiquem. Então é uma questão íntima, pessoal, de entendimento e, evidentemente, de equalização com a vontade de Deus. Ô, Navarro, você falou sobre a parábola do semeador, e ali a gente vê como é difícil absorver a mensagem do Cristo, né? Ele disse que o semeador saiu a semear e jogou as sementes. Parte delas caiu na estrada, os pássaros comeram. A outra parte veio no meio a pedregulhos, né? Então pouca terra. Nasceu a semente, mas depois acabou morrendo crestada pelo sol. E outra parte caiu no espinheiro, né? Então ali não tinha nenhuma chance. E a última foi jogada em terreno fértil, que deu 30, 60 e 100 frutos por cada semente. E Jesus, depois ele ainda fez uma consideração explicando o que ele queria dizer com isso. Bom, essa semente que caiu na estrada
simboliza a indiferença das pessoas, e principalmente ligadas com vibrações negativas, né? E que então não estão nem aí. Há outras pessoas que dizem assim, não, que legal, eu gostei da palavra do Senhor, né? Essa palavra foi muito interessante, mas depois deixa se envolver aí pelo dia a dia e acaba afastando daquele compromisso de absorver a palavra e levá-la a efeito. Aquela semente que caiu no meio a espinheiro, exatamente aquelas pessoas que são criticadas, são cobradas e desestimuladas e de repente não dá fruto mesmo. Essa pessoa ela prefere ficar de bem com os outros. É igual os jovens, às vezes o jovem para ser aceito num grupo tem que aderir a uma proposta de vício, de sexualidade, de perversão moral, senão ele não aceita. E ele de tanto ser cobrado dos amigos e quer aceitar isso, ele não, então tá bom, entra no esquema errado. É exatamente o que acontece com as pessoas quando procura o evangelho, procura se esclarecer, o outro critica, ele entrega. Agora, uma parte, disse de passagem muito pequena, vai realmente absorver a mensagem do Cristo, a palavra de Jesus, que é a semente semeada, né? Para se transformar num homem de bem, que essa é a proposta nossa, nos transformarmos num homem de bem. Ô Navarro, e dentro desse capítulo está lá o homem de bem. O que seria esse homem de bem? Então, essa questão é bastante interessante, porque Kardec é um educador, né? Lógico. Kardec é um educador nato, missionário do Cristo, então ele vai fazer uma colocação, e ele mesmo diz isso, que não envolve todas as características nossas, né? Comportamentais aqui no mundo, enquanto encarnados. Mas ele vai fazer uma lista daquilo que ele compreende sendo o foco principal dos nossos espíritos para a gente ser considerado um homem de bem. Então ele vai falar para a gente aquilo até que o senhor já comentou, né? Em todos os lugares onde nós estivermos, a nossa primeira intenção tem que ser o bem geral, o bem coletivo, né? Então sejamos pais de família, o dever está embutido enquanto pai de família, em meio à sociedade, em meio ao trabalho, o vínculo profissional que nós temos, sendo subordinados, tendo subordinados, sendo superiores a eles. Então existe nesse capítulo um rol de orientações que é para deixar muito bem claro para nós a nossa área de atuação. Porque, em verdade, nós precisamos compreender que a mensagem que nós recebemos da doutrina espírita, estudando o Evangelho de Jesus, e o próprio Mestre de Jesus, nas suas recomendações, no seu rol de recomendações, é sempre para o homem em sociedade, né? Ou seja, não dá para fugir da sociedade, da onde nós estamos colocados pela providência divina nesse planejamento reencarnatório. Então o rol que Kardec desenvolve é para nos alertar e ao mesmo tempo nos conscientizar daquilo que a gente precisa fazer onde nós estivermos para a gente ser considerado um homem de bem. E o mais interessante da coisa é que ele não cita ali que a gente deve frequentar regularmente um serviço religioso qualquer. Mesmo porque ele está falando que o mundo precisa, entre aspas, né, entendimento nosso aqui de momento, é que a gente precisa ser homem de bem onde quer que nós nos encontremos. E não necessariamente nas fileiras religiosas. E a gente volta na questão de Jesus comparar, né, aquele que está se aperfeiçoando para ser perfeito mesmo, em relação aos publicanos, que eram considerados pessoas menores, entre aspas, né? Nós precisamos compreender isso. Existe um rol que Kardec dá como exemplo. E na sequência ele vai falar dos bons espíritas. Por quê? Porque haverá os maus espíritas. E quando é que nós seremos maus espíritas? Quando nós não compreendermos do que se trata a mensagem espírita. Não é outra a razão do Espírito de Verdade no capítulo 6, que já tivemos a oportunidade de estudar aqui, do Espírito de Verdade dizer que é primeiro amar, depois se instruir. Então nós temos por necessidade nos desenvolver no campo do amor para que a gente consiga se encaixar na motivação da nossa reencarnação aqui. Então tem um rol que todos nós precisamos estudar no cotidiano para a gente cumprir com os nossos deveres e nos tornarmos bons espíritas. Senão a gente cai naquela condição de religiosos de fachada, rótulo tão somente, mas vazios por dentro. Então, no livro dos Espíritos, nós temos as 10 leis, né, no terceiro livro do
Livro dos Espíritos, nós temos 10 leis que regem a nossa vida de relação. E a última é a lei de justiça, amor e caridade, e que reúne todas as outras. Praticamente ela é o resumo de todas as outras. Porque quando a gente age com justiça, agindo com justiça para com o outro, ou seja, fazendo ao outro o que nós gostaríamos que nos fizesse, agindo com verdade também, a nossa consciência tem a lei, com a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. A lei divina está na consciência, então você sabe o que é certo e o que é errado. Então, na medida em que a gente procura ser justo e usar aquilo que a nossa consciência fala, e amar, procurar amar a pessoa, ou seja, compreendê-la, valorizá-la e respeitá-la, com isso nós estamos nos aprimorando, adquirindo essa condição de ser homem de bem. E o Kardec coloca nessa passagem da análise do homem de bem, que ele tem que ter muito cuidado nas críticas, não procurar ser mais, vamos dizer assim, complacente. Se a pessoa errou, errou mesmo, mas paciência, ele errou porque ele tem suas limitações, tem uma criação às vezes difícil, não teve a orientação que nós temos. Então, evitar essa questão da crítica. A crítica é muito complicada, viu? A gente fazer querer fazer justiça, né? A verdadeira justiça é aquela que a gente tem que procurar fazer em relação aos outros, não exigir que as pessoas sejam conosco. E o perdão, né, que eu acho que é muito importante, a gente passar por cima, deixa para lá, caminha para frente, porque se a espiritualidade nos perdoa, tem paciência conosco, Deus tem misericórdia, que direito nós temos de ser duros com as pessoas? E nesse mesmo capítulo está lá o homem no mundo, né? O homem no mundo. O homem no mundo. Quer dizer, nós estamos num mundo de desafios, de provas, de expiação, num mundo de dificuldades. O próprio Cristo, nesse mundo tereis aflições. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. E a doutrina espírita, ela é sobejamente forte para trazer para nós informações fantásticas, maravilhosas, racionais, para a gente procurar viver neste mundo como homem de bem, não é, Navarro? Sim, com certeza. A gente precisa pensar naquilo que o Senhor quis dizer para Nicodemos. O Espírito sopra a vida onde Ele quer, ou seja, o Espírito planeja a sua existência. Depois nós vamos estudar isso com muita tranquilidade e mais profundidade a partir da questão 258 do Livro dos Espíritos. Nós planejamos uma existência e, evidentemente, planejamos conviver com pessoas. E aqui a gente vai lidar com as mais diversas características pessoais. E nós temos por dever cumprir aquilo que nós nos propomos no mundo espiritual, que é progredir moralmente. E aí vai surgir a questão dos superiores e dos inferiores, estudada nesse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, aqui na Terra, a gente é colocado numa condição de superioridade em relação às pessoas, naquilo que se diz respeito à hierarquia familiar, naquilo que se diz respeito à hierarquia social, à hierarquia profissional. Mas no mundo dos espíritos, ou seja, em relação aos espíritos, a hierarquia que se estabelece ou que está estabelecida é da moralidade. Né? E os benfeitores espirituais vão dizer para nós, ainda no Livro dos Espíritos, que essa é a única autoridade real e ela é irresistível. Então nós somos chamados aqui na Terra a conviver com muitas pessoas, e vai aparecer isso lá ainda no rol do homem de bem que Kardec expõe. Nós somos chamados a conviver com pessoas que às vezes estão numa condição muito mais simples ou humilde em relação a nós, mas moralmente eles serão muito mais evoluídos, às vezes, pode acontecer isso, do que a gente imagina. Então, mais uma vez, tem a questão do orgulho, da vaidade, né? Daquilo que a gente precisa prestar atenção. Por quê? O doutor está comentando aqui com a gente essa questão da gente ter mais oportunidade de cobrar direitos do que deveres, né? O Senhor Jesus foi muito taxativo a respeito disso, e a gente pode colocar aqui como momento de reflexão a respeito. Ele disse que a cada um é dado segundo as suas obras. Ou seja, existe uma justiça, a divina, que é perfeita, a nossa aqui é relativa em relação à de Deus, e por isso mesmo nós podemos ficar tranquilos intimamente que sempre será dado para nós daquilo que nós
necessitamos. A cada um é dado segundo as suas obras, ou seja, o Senhor da vida, que é Deus, a causa primária de todas as coisas, nos garante que nós vamos estar sempre recebendo segundo as nossas necessidades espirituais. Então não nos preocupemos muito com essa questão do direito. Deixemos por conta da lei. Mesmo porque aqui na Terra, ao cobrarmos direitos, a gente vai se esquecer dos deveres e principalmente a gente vai se esquecer de servir. E como a gente tem uma inclinação para se tornar diante dos outros um pouco mais superior, não é, do que eles, convém lembrar também de uma outra palavra do Senhor Jesus a respeito. Será maior no reino dos céus aquele que for o servidor de todos. Então, por dever aqui na Terra, como o senhor bem disse, é servir ao próximo. Não podemos esquecer isso. E onde é que a gente vai lidar com isso? No mundo. Então o homem no mundo precisa respeitar. Nós temos que nos vincular ao reino do Espírito, como propõe Jesus, né? Busca o reino do Espírito e toda a sua justiça, para que todas as nossas coisas vos sejam acrescentadas. Ora, se eu estou no mundo, eu preciso do mundo. Mas não posso me esquecer que sou um espírito. Então os valores precisam ser equacionados dentro de mim para que eu viva uma experiência carnal sem perder os objetivos do espírito imortal que eu sou. E aí, Naval, o benfeitor nas instruções dos espíritos, dentro desse capítulo, vem falar sobre as virtudes, né? Nós estamos aqui para vencer as nossas sombras do inconsciente. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a prepotência, a presunção. Tem uma série de mazelas que nós podemos rotular aqui como sombras do espírito, trazidas dentro do nosso inconsciente. E essas sombras têm uma força muito grande, uma força de mando em nossa vida, porque conscientemente nós temos 20% de condição de decisão, de decidir sobre a nossa vida. Mas 80% é o nosso inconsciente, é aquilo que nós trazemos como arquivo. E quando a gente quer fazer uma coisa e não consegue, por quê? Porque nós não estamos de posse das virtudes ainda. O que está prevalecendo são as vicissitudes, são as imperfeições da alma. Então essa oportunidade que a gente tem, ímpar, de estar vivendo aqui, é no sentido da gente adquirir mais humildade, mais tolerância, mais paciência, mais abnegação, mais indulgência, mais devotamento, mais integração com a proposta crística, que é realmente o grande objetivo do Espírito, que é viver de conformidade com os preceitos divinos, e Jesus veio nos mostrar como deve ser feito. Então, a religião, não vamos dizer assim, todas as religiões são importantes, né? Eu acho que todas elas visam mostrar para nós esse caminho de volta. Porque todas elas, pelo menos as nossas aqui, falam de Jesus, falam dos evangelhos, mas o que acontece é que as pessoas se deixam envolver pelo dia a dia, deixam envolver pelo trabalho, pelas dificuldades, e até se deixam envolver pelas suas próprias sombras, não se dão conta e perde a existência, perde mesmo, não melhora quase nada. E quando não retrograda, a gente sabe que o espírito nunca retrograda, mas ele pode adquirir complicações que pesarão numa existência futura. Então buscar as virtudes é uma demonstração de sabedoria espiritual, porque elas, as nossas virtudes, é que nos colocarão num plano muito bom, em nível espiritual e nível futuro, reencarnados, que estaremos aqui na Terra. Então, é muito importante a gente estar se trabalhando todos os dias, não é, Naval? Sim, com certeza. E a gente não pode esquecer, e isso é colocado lá para encerrar o capítulo 17, né, a relação espírito-corpo físico, né, porque é preciso cuidar do espírito, mas é preciso também cuidar do corpo. E nós temos hoje uma cultura estabelecida muito arraigadamente, que é a da perfeição do corpo. As pessoas estão buscando harmonia na aparência física, no seu desenvolvimento físico, né? E em detrimento do espírito. Não que a gente tenha que abrir mão de um para o outro, não. É justamente o equilíbrio. O corpo é um templo, segundo propõe Jesus, e portanto sagrado. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque o corpo, em sendo instrumento do espírito, ele deve ser utilizado como uma ferramenta para a evolução do espírito. Porque mais dia, menos dia, nós vamos devolver
a matéria agregada em torno do nosso perispírito, o nosso próprio corpo físico, a gleba terrestre, né? E teremos perdido tempo no burilamento do nosso espírito. Então, não temos condições aqui, não devemos fazer isso, de viver tão somente como espíritos, tanto quanto não podemos cometer o engano de viver tão somente uma vida corporal, né? É preciso utilizar do mecanismo biológico para que a gente possa progredir. Meus queridos amigos, o tempo nos cobra, estamos encerrando mais esse programa Luz do Evangelho, estudando esse capítulo, e certamente vocês já estão refletindo sobre a importância da gente buscar a perfeição. É difícil, mas não é impossível. E é um fanal, não tem como nós fugirmos desse desiderado divino que é nossa perfeição. Então vamos consultar os anais dos grandes avatares, essas criaturas que vieram nos trazer a informação, e principalmente Jesus. Como disse o meu querido Navarro, sempre com Jesus, mas nunca também sem Kardec, né? Com certeza. Então, estudando Kardec para entender Jesus e nos aperfeiçoarmos buscando essa sublimação do Espírito no ser de perfeitos.